anos, vai se encontrar com Jesus nos ares. Olha isso. Aí reinaremos com ele aqui 1000 anos. Olha isso. E sucessivamente, depois disso, a gente vai herdar a cidade santa lá em cima lá, e a gente vai estar com ele para sempre, irmãos. Tá entendendo? Então essa é a promessa daquele que morreu. Por isso que o Paulo tá advertindo ali, que tinha alguns que estavam tristes, estavam chateados porque morreu. Lógico que eu sinto falta do meu vô, da vozinha e tudo, das pessoas que eu amo. Mas eu sei que eles estão dormindo, tá descansando no Senhor. E quando Jesus voltar, o Senhor vai ressuscitá-lo eles, porque Jesus falou de ressurreição. Jesus não falou de reencarnação. Então entenda bem isso aí, reencarnação, se reencarnação, se essa doutrina kardecista, com todo respeito, fosse uma verdade de Deus, então como eu poderia ver minha avó de novo e meu avô de novo? Eles iam estar por aí, eu não tenho mais como vê-los. Por quê? Porque já reencarnou. Ela já reencarnou. O ser humano está evoluindo, está reencarnando, não é assim que ele diz? Então peraí, meu avô já faleceu, minha avó, então já passou todos esses anos, então ele já deve ter nascido por aí, né? Então como é que eu vou ver meu avô? Como é que eu vou ver minha avó? Porque aí daqui a pouco eu morro, aí ele tá por aqui. Aí depois ele morre, aí eu tô lá. Aí como é que eu vou encontrar? Ele não vai se encontrar mais nunca. Tá entendendo essa doutrina que ela não faz nem sentido? Raciocina comigo direitinho. Aí de repente meu avô virou uma águia. Ou nasceu o quê? Um cavalo? Ou nasceu um leão? Ou ele nasceu um outro ser humano, sei lá. Aí tá evoluindo. Ô irmão, olha o mundo como é que tá, de mal a pior. Vamos pensar direitinho. Se o ser humano tivesse evoluindo, tivesse ascendendo para se tornar uma pessoa melhor, o mundo não tava do jeito que tá não, né, irmão? Porque isso aqui tá um lixo. O mundo tá de mal a pior, as pessoas estão indo de mal a pior. O mundo tá, olha, cada dia pior isso aqui. Olha isso aí pra você ver, as guerras, as maldades, as pilantragens, a vagabundagem, a prostituição, a maldade. Olha como é que tá isso aqui, pior que a Babilônia, pior que Sodoma e Gomorra. Então se o ser humano está evoluindo, que evolução é essa aí que eu não estou vendo nada? O ser humano está regredindo, para falar a verdade. Porque se você for ver na década de 70, por aí, as mulheres se vestiam melhor, os homens se vestiam melhor, era um outro tipo de educação, as pessoas tinham mais respeito, tinham mais dignidade. A zona que está isso aqui, a baderna. De forma que hoje tem igreja até dos homossexuais. O pastor gay. Como assim, a pastora lésbica? Que história é essa? A bagunça que tá aqui a zona. Não, eu amo, eu tenho amigos que são gays, conheço pessoas que são lésbicas também, meus amigos, eu amo os irmãos, mas eu vou falar a verdade aqui. Isso aí é uma abominação a Deus. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. A mulher pra estar com o homem pra estar com a mulher, e é a vontade de Deus, é isso aí, acabou. O que passou disso daí é libertinagem. O que passou disso daí é pecado, é uma abominação a Deus, e é pecado e não vai subir pro céu quem pratica tais atos. Então você não fica abraçando essas ideias desses falsos pastores aí, dessas falsas pastoras não. Porque se eles não querem libertar do pecado, não quer sair do pecado, quer viver no pecado, quer fazer as coisas erradas, e vai falar pra você viver na prática do pecado também. Aí eles vão queimar lá no inferno naquele grande dia, e você vai queimar com ele também. Eu amo os irmãos, eu respeito os irmãos, mas se eles não querem sair do pecado, não é pastor coisa nenhuma não. Se ela não quer sair do pecado, ela não é pastora coisa nenhuma não. Ensinando os irmãos, todo mundo peca, eu peco também, você acha que não? Você acha que eu não erro? Tem momento que a minha vida fica difícil, eu falho. Não vou dar um de santão aqui não. Só que eu sei que eu tô errado, eu preciso me policiar, eu tenho que melhorar, jejuar, me consagrar a Deus, tenho que vigiar. Tenho que me santificar na presença do Senhor. Que nem Paulo lá em Romanos 7, falando, ó, eu tô como homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas com o meu corpo, com os meus membros, eu tô praticando pecado. Olha isso. Agora, se eu consinto com a lei que é boa, então isso é muito bom, mas não é eu que tô fazendo isso, mas é o pecado que tá habitando em mim. Isso está em Romanos 7. Paulo fala que ele estava fraquejando ali e estava pecando ali com os membros dele. Olha isso, mas ele não queria viver naquela prática ali não. É diferente dos irmãos que estavam na prática do pecado fazendo tudo. É gay, eu entendo, ele tem tendência a querer um homem. É pecado, é difícil pra ele. Tá entendendo? É que nem pra um homem que é hétero, ele tem atração pra uma mulher. Ele sente atração, ele sente desejo. Só que ele sabe que aquilo é errado, e ele vai melhorar. Agora a pessoa tem uma atração por homem, é difícil pra ele.
Só que ele tem que saber que se isso é errado, ele tem que procurar melhorar. Agora não é ficar vivendo no pecado e falar que tá tudo bem vivendo no pecado, que todo mundo tá no pecado. E a gente vai viver no pecado. Aí o homem casa com o homem, aí tá tudo bem porque é uma família agora. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Não, vou te falar a verdade aqui, meu amado irmão. Vou te falar a verdade aqui, minha irmã. Eu te amo, amém? Você pode escolher a opção sexual que você quiser. Eu vou sempre estar te amando. Você vai ser meu irmão, vai ser meu amigo. Só que naquele grande dia você não vai poder falar que ninguém te avisou, que Deus não falou com você. Lá não vai ter desculpa não, você vai ter que prestar conta. Todo mundo vai ter que prestar conta. Só que aqueles que se arrependeram do pecado, aqueles que aceitou Jesus de coração e procurou melhorar, irmão, vai ter uma chance. Agora aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, ensinando os outros ainda a viver na prática do pecado, de jeito maneira vai entrar no céu. O próprio Jesus, ele falou, se o seu olho te faz pecar, é melhor você arrancar o olho e você subir e entrar para lá com um olho só, do que você com os dois olhos queimar no inferno. Olha isso. Então como é que o céu é facinho de entrar, irmão? O céu é tomado à força. E a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E se é difícil já pra gente que serve a Deus, imagina para aqueles outros que nunca aceitou Jesus. Porque tem gente que acha, não, para eles é mais pesado. Eu não tô com Jesus não, ele que tá com Jesus. Entenda bem, se você não aceitou Jesus, você já vai queimar com o diabo. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Se você não aceitou Jesus ainda, não levantou a mão para Jesus, você tem que vigiar e aceitar depressa. Porque se você não aceitar Jesus, você vai queimar no inferno com Satanás. Porque tem gente que acha, eu não estou com Jesus, eu não aceitei Jesus, então tá tudo bem. Não, não tá não, você já tá, ó. Se você não tá com Deus, você já tá com o inimigo. Se você não aceitou Jesus, você já vai queimar com o diabo. Tá entendendo? Isso não quer dizer que você vai aceitar Jesus, ou você vai se batizar, ou isso e aquilo, você não vai errar nunca mais. Você vai errar, você vai pecar, você vai falhar. Só que você vai pedir perdão, você vai se policiar e Deus vai te dar força e Ele vai te mudar de dentro para fora. Não é você que vai se mudar. Não é você que se transforma. Quem te transforma é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É Jesus que vai trabalhar no seu íntimo, no seu interior e vai te convencer. E aí é como Paulo diz, que o querer e o efetuar vem do Senhor. Tá entendendo? Porque teve uma época que eu não queria aceitar Jesus. Quando eu era mais jovem. Falei, eu não vou aceitar Jesus porque eu não consigo ser assim. Aí tinha um momento que eu pensava, eu vou ser trouxa agora, vou fazer papel de palhaço, eu não sei não e tal. Porque eu nunca, eu achava que ser crente era fazer papel de idiota, de palhaço, tinha que abaixar a cabeça pros outros e fazer as pilantragens dos outros e aceitar a vagabundagem. Eu achava que era assim. Aí depois que eu fui estudar a Bíblia eu entendi que não é não. Mas eu achava que era assim. Até aquele texto que diz, se alguém te bater de um lado da face e da outra para bater, aquilo foi uma forma pejorativa, foi uma parábola que Jesus falou, nem significa você dar a cara literalmente para bater não. Tá entendendo como é que é? Jesus morreu pela humanidade, que ele veio morrer para salvar, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o sacrifício. Olha isso. Mas não é todo mundo que tem essa chamada para morrer por ninguém, quer dizer, para morrer pelos irmãos, só Jesus, né? Os apóstolos foram perseguidos, tudo aquilo lá, porque estava fazendo a obra de Deus. Olha isso. E ali os apóstolos, os profetas sofreram muito, mas receberam um grande galardão. Mas a palavra de Deus ali era uma forma, uma parábola, uma linguagem metafórica, né? Uma linguagem de metáfora que foi dito aquilo ali. Você está entendendo? Mas Jesus, ele veio e se entregou por mim e por você. É através dele que nós recebemos a transformação na nossa vida. É através dele que nós temos a garantia da nossa salvação. Porque Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. E é ele que nos reconciliou com Deus, com a sua morte de cruz. E é ele que merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. E é por isso que a Bíblia está dizendo, se você crê com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, como João disse, né? Mas todos quantos o receberam Jesus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, os que creem no seu nome. Olha isso aí. Então é isso. Você tem que crer nele para você ser um filho de Deus. Mas como é que você diz que crê em Deus, mas se você não tem as obras? A Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Tiago diz isso. Então você tem que aceitar Jesus, levantar sua mão. Isso não quer dizer que você não vai errar, que você não vai falhar, que você não vai pecar. Você vai. Só que você vai se arrepender do pecado e Deus vai te moldar de dentro para fora e você vai ter força para você rejeitar o pecado, para você estar melhorando.
Talvez você vai dar uma quedinha aqui e outra lá. Não vai ser, de repente, como você tá hoje, pecando direto.